Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e neste vídeo venho falar das declarações do Presidente da Câmara de Lisboa associadas a uma inauguração no Largo do Carmo que ele fez sobre o 25 de Abril e que atitude mais democrática poderia ele ter do que dizer que os votos no Chega são desespero? Não sei, ocorrem-me poucas. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado adiram ao plano de apoio ao canal. Mas bom, eu venho-vos mostrar aqui as declarações do Presidente da Câmara de Lisboa em que ele diz basicamente que os votos no Chega são votos de desespero e que a oposição vai ter que garantir a estabilidade e as condições de governabilidade da AD. Eu sinceramente não sei o que é que Carlos Moedas quer mais, eventualmente quer que governem pela AD com a AD a ganhar eleições, não sei, mas acho que é uma ambição um bocadinho estranha por parte de Carlos Moedas. Vamos ouvir as declarações, porque temos aqui uma narrativa que tem colado nas televisões portuguesas e eu venho-vos mostrar aqui este excerto e peço-vos desculpa pela qualidade, mas isto foi gravado diretamente da minha televisão e, portanto, tenho que vos mostrar isto assim. Vamos então ouvir. A democracia é essencial, diz o autarca da capital, no ano em que o país elegeu 50 deputados do Chega para o Parlamento. O aviso que eu recebo destas eleições é o aviso de que o descontentamento é muito grande, que o desespero é muito grande, que os políticos se afastaram das pessoas e que essa conexão que existia entre a política e as pessoas foi desaparecendo. E, portanto, esses votos são, sobretudo, votos de desespero, a meu ver. Não sou analista político. Eu gosto imenso desta narrativa e eu já agora gostava de citar um artigo do Dr. Jaime Nogueira Pinto que ele me enviou, e já agora um grande abraço para si, Dr. Jaime, em que o Dr. Jaime Nogueira Pinto diz basicamente uma coisa muito interessante no artigo ao Observador que se chama Vozes e Votos da Diáspora, se não estou em erro, em que ele diz basicamente que os votos à esquerda e ao centro são votos esclarecidos, os votos à direita são votos de pessoas desinformadas e, no caso, citando aqui o Dr. Carlos Moedas, desesperadas. É uma narrativa que tem colado nas televisões portuguesas porque, reparem, nunca ninguém caracterizou os votantes ou os votos no Partido Socialista como desespero ou desesperados, ainda que esse partido nos últimos 50 anos nos tenha trazido a 3 bancas rotas. Portanto, eu gostava de perceber porque é que os votos no Partido Socialista, um partido que nos tem governado de forma miserável, porque é que os votos nesse partido não são desespero, mas os votos num partido novo que ainda não teve a oportunidade de governar e os portugueses estarem a votar numa mudança já são desespero. Não consigo perceber, não sei como é que caracterizaram isso, não sei como é que se aperceberam do desespero. É porque se caracterizam os votos no Chega como desespero única e exclusivamente porque são votos no Chega. Eu acho que deixam bastante clara a vossa narrativa, mas apesar do jornalista Vítor alguma coisa dizer ao André Ventura que não existem narrativas nas televisões portuguesas, bom, se os votos no Chega são desespero única e exclusivamente porque são votos no Chega, eu não sei sinceramente o que é que pode ser mais narrativa do que isso, mas vamos ouvir o resto das declarações porque isto ainda fica mais giro. Sou Presidente da Câmara de Lisboa. São pessoas que hoje já não acreditam na política. E a política é importante. A política é o garante desta democracia, é o garante do nosso sistema. E, portanto, temos que estar hoje cada vez mais unidos. Das eleições saiu também um cenário de difícil governabilidade perante o não é não de Luís Montenegro, mas para Moedas a solução passa pelo centro e pelos moderados. O Partido Socialista é um partido que deve garantir a estabilidade. A estabilidade do país. Eu adoro que a malta no PSD transfira a responsabilidade de estabilidade para a oposição. É maravilhoso. Meus caros, eu gostava que fosse entendida aqui uma situação. As pessoas que vão garantir a estabilidade e a governabilidade, ou que devem garantir a estabilidade e a governabilidade, não é o PS ou o Chega. Desculpem-me, quem deve garantir a governabilidade é a AD. A AD tem que vir ao Parlamento, que é uma coisa que aparentemente quer evitar, porque querem governar fora do Parlamento, que é uma coisa estranhíssima, mas é uma decisão que estão a querer tomar, e portanto aparentemente teria que ser a oposição a garantir estabilidade. A AD tem que vir a público, tem que vir ao Parlamento, negociar com o Chega ou com o Partido Socialista se quiser ter coisas aprovadas. É tão simples como isso. Se querem governar com um governo minoritário, têm que arcar com as consequências das vossas escolhas, que é negociar medida a medida e formar as medidas peça a peça através de diálogo. Não há outra hipótese.
Agora querem governar fora do Parlamento. Também não me parece uma atitude propriamente democrata, não é? Ainda para mais um partido que não teve maioria absoluta. O partido tem que perceber, a AD, o Luís Montenegro, tem que perceber que se os portugueses quisessem a AD com maioria absoluta, tinham-lhe entregue a maioria absoluta. O Luís Montenegro não conseguiu captar mais votos do PS. Aliás, se houve uma queda drástica no PS, efetivamente conseguimos perceber que muito provavelmente houve uma transferência de votos do PS para o Chega. Muito provavelmente, é difícil de avaliar, porque, como sabem, o voto é anónimo, mas consegue-se ter essa previsão. E, portanto, quando o Luís Montenegro diz, e quando o Carlos Moedas diz, a oposição tem que ser responsável e garantir a estabilidade, esse não é o papel da oposição. Peço-vos desculpa, eu sei que é difícil arcar com as consequências do não é não e arcar com as consequências de dizerem que são oposição ao Partido Socialista, mas agora têm que andar a pedinchar ajuda para aprovarem as vossas medidas. Têm que perceber que as vossas ações e as vossas palavras têm consequências. E estas são as consequências. Portanto, agora não queiram responsabilizar a oposição pelas vossas declarações desumildes e sobranceiras. Mas vamos ouvir o resto. Partido moderado. Não deve deve-se apoiar a si próprio, às suas políticas, àquilo que quer para o país. Neste momento temos a AD, que ganhou as eleições, que vai governar e, portanto, essa governação depende também de toda a estabilidade que é dada no sistema. E essa estabilidade depende dos partidos moderados, porque são eles que garantem a estabilidade em qualquer sistema político. Mas cada um defende as suas ideias. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa inaugurou na manhã deste domingo a última placa do projeto Lugares de Abril, no Largo do Carmo. Eu não posso falar pelos portugueses no geral, porque efetivamente eu não falo pelos portugueses no geral. Mas eu pessoalmente estou cansado dos partidos moderados. Está visto que os portugueses não, porque efetivamente juntos ainda tiveram uma maioria absoluta, os partidos do centro moderados. Apesar de que dizer que o PS do Pedro Nuno Santos vai ser um partido moderado é uma ginástica mental um bocadinho exaustiva, mas digamos que é, vamos assumir que é. O que é facto é que os portugueses ainda assim deram maioria absoluta aos partidos moderados de centro, efetivamente. Agora, da minha parte, eu estou cansado de partidos moderados. Efetivamente, é preciso estabilidade, é preciso moderação, é preciso sentido democrático, é preciso isso tudo bem. Mas os partidos moderados, e mais uma vez cito uma frase interessantíssima do falecido pai da Joana Amaral Dias, que agora falha-me o nome, em que ele dizia que ao centro não se passa nada de interessante, e que é uma frase que foi citada pelo professor Mitar Ribeiro no meu podcast. Vejam, já agora é uma frase muito interessante. Ao centro não se passa nada muito interessante. E, portanto, nós não precisamos de estabilidade quando o país está na miséria. Nós precisamos de mudar radicalmente o país. O país precisa de mudar radicalmente. A economia precisa de ser mais dinâmica. Precisamos de atrair os jovens que saíram do país. Precisamos de fornecer melhores serviços públicos. Porque se nós descontamos o que descontamos dos nossos salários, se ficamos com uma retenção tão absurda na fonte por causa do que nos é descontado e do dinheiro que damos ao Estado, e o Estado somos todos nós, temos também que perceber que para haver esses descontos e numa economia dita normal, quando nós fornecemos um determinado valor, quando nós fornecemos dinheiro a alguém, nós esperamos um retorno, não é? Vocês vão a uma loja, compram um objeto e esperam que quando entregam o dinheiro, que esse objeto venha para o vosso lado. No caso dos serviços públicos, devia ser mais ou menos a mesma coisa. Se vocês pagam pelos serviços públicos, vocês deveriam ter o retorno. E o que é que eu digo com retorno? Transportes públicos de qualidade, não terem que esperar 16 horas para serem atendidos num hospital, entre outras coisas que são obviamente relevantes, mas estas são as que me vieram agora à cabeça e que são problemas claros no nosso país. Portanto, temos que perceber que se nós não temos retorno nos nossos serviços públicos, eu acho que efetivamente devemos ter pelo menos a liberdade de escolher onde recebemos esses serviços públicos. E portanto eu acho que é muito por aí. Concordo parcialmente com a ideia da iniciativa liberal em que as pessoas devem ter liberdade de escolha de onde são atendidas, até porque ninguém, seja português, seja italiano, seja alemão, não interessa, ninguém quer saber onde é que são atendidos, se é no público, se é no privado, ao contrário do que diz Pedro Nuno Santos. As pessoas querem é que os serviços aconteçam, as pessoas querem ir a uma consulta e não ter que passar lá o dia à espera de uma declaração para poderem ficar em casa a descansar, e se calhar no dia a seguir estão mais doentes porque estiveram o dia todo no hospital e depois voltam lá para pedir outra declaração e adivinhem,
é um ciclo sem fim de coisas que poderiam ser despachadas de outra forma. Portanto, isto é apenas um exemplo, mas as pessoas deveriam ter liberdade de escolha, nesse aspecto concordo. Nem por isso significa o fim dos serviços públicos. Eu acho que deve haver sim um equilíbrio, mas serviços públicos, lá está, funcionais, porque de nada interessa despejarmos para lá a maior quantidade de dinheiro de sempre, que foi o que se passou, se não tivermos o retorno nos serviços públicos. E mais, eu acho que é uma nota muito interessante, e o Ricardo Fradão, que já agora um grande abraço para ti, Ricardo, se estiveres a ver, fez uma nota muito gira, que era uma estatística que eu não tinha conhecimento. Não existe, portanto, quando o Carlos Moedas diz, tal, temos que combater o populismo, não existe mecanismo mais falso do que o Orçamento de Estado. Reparem, em média, o Orçamento de Estado é concretizado 65% daquilo que é prometido. Portanto, reparem, em média, os políticos, quando vos apresentam promessas, em média deixam 35% das promessas por cumprir. Portanto, aquela conotação negativa, que é uma conotação falsa por definição, e o professor Ricardo Marques explica isso muito bem no podcast que eu tive com ele, mas aquela conotação negativa que atribuem à palavra populista, em que dizem que basicamente são pessoas que fazem promessas a toda a gente e que acabam por não as cumprir, têm que olhar para a percentagem, para o percentual de cumprimento dos orçamentos de Estado, e depois podem avaliar por vocês o que significa exatamente populismo e quem é que tem sido populista em Portugal, lá está, nesta definição que é atribuída nos meios de comunicação tradicionais. Mas enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. E não, votar à esquerda e ao centro são pessoas esclarecidas e votar à direita é desespero. As coisas não funcionam assim, e não é narrativa de pessoas democráticas, efetivamente. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais todas na descrição, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.